Hoje nós falaremos sobre o que aconteceu no quinto episódio de Overlord Season 4 e no quinto episódio da segunda temporada de Made in Abyss. Vem comigo e bora ver o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 7 inscritos novos no canal. Eu agradeço muito todo o apoio de vocês. É muito gratificante ver que depois de todos esses meses de trabalho, o nosso canal está finalmente crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Então se você também quer apoiar esse crescimento do canal, é muito simples, é só clicar nesse botão de se inscrever. Vai ajudar muito o YouTube a reconhecer esse canal como um canal que atrai público. Caso você já tenha se inscrito, não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo, já se inscreve no canal e ativa esse sininho para você não se esquecer de assistir os vídeos novos que eu for lançar aqui no canal. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo! Começando com o quinto episódio de Overlord 4. O episódio começa com o Demiurgo se dirigindo à sala administrativa da residência do Ainz no Reino Feiticeiro. Ele acaba então por encontrar a Albedo sentada na mesa e pergunta para ela onde estaria o Ainz, porque ele desejaria conversar com ele pessoalmente. A Albedo então fala que o Ainz não está disponível, pois ele foi em uma missão ao Reino dos Anões e inclusive cita pro Demiurgos que o Ainz havia esporadicamente comentado sobre ele enquanto ele estava ausente, e ela começa a suspeitar dele, pois ele não mandava nenhuma informação nova sobre a situação do Reino Sagrado enquanto ele estava em missão diplomática lá. Além disso, ela citou, como planejado pelo Demiurgos, de maneira ainda mais rápida, que o Império se tornasse um estado vassalo do Reino Feiticeiro, e ainda confiou essa decisão de analisar o caso para Albedo e para o Demiurgos. E o Demiurgos ficou completamente impressionado com a eficácia do plano do Ainz, mesmo sem saber como que ele fez isso de maneira tão rápida. E aí então passou para os preparativos da expedição ao Reino dos Anões com o Ainz. Ele escolheu a Shalltear e a Aura como seus acompanhantes, a Shalltear por causa da sua força e dos seus subordinados, e a Aura para servir de guarda-costas para ele. Ele entrou em contato com um dos homens lagarto, que seria responsável por guiá-los até o Reino dos Anões, pois ele já esteve lá anteriormente, e então eles partiram na expedição. Houveram então vários takes ali deles se dirigindo ao Reino dos Anões. Ao anoitecer, o Ainz criou uma fortaleza com uma de suas magias para eles passarem a noite. No outro dia, eles conseguiram finalmente chegar ao Reino dos Anões. Chegando lá, eles perceberam que a cidade, sede ali do Reino dos Anões, estava completamente vazia, e havia apenas um anão minerando nas profundezas aí da cidade. A Aura então foi lá conversar com o anão, e ele disse que todos haviam se movido dessa cidade para outra mais ao norte. O Ainz então chegou para participar da conversa, e ele descobriu que esse anão era de uma família de fabricantes de runas, e então demonstrou o interesse nesse anão em específico, pois o Ainz queria estabelecer relações diplomáticas com o Reino dos Anões com o objetivo de importar essa tecnologia de produção de runas para o seu próprio reino, para fortalecê-lo ainda mais. O anão então explica que ele não possui habilidades para forjar as runas, mas ele possui o conhecimento para tal. E então o Ainz ofereceu a ele apoio para que ele pudesse pesquisar sobre essas runas e aplicá-las de maneira eficiente, já que há muito tempo os anões não fabricam mais runas, pois um mago inventou o encantamento com magia dos equipamentos, o que era uma maneira mais fácil e mais simples de melhorar os equipamentos do que fabricando-os com runas. E isso então fez o conhecimento de runas, que já era bem antigo, no Reino dos Anões cair em declínio e poucas pessoas ainda serem capazes de realizá-lo. O anão aceitou imediatamente a oferta. Eles foram se dirigindo para a nova cidade sede do Reino dos Anões. Quando eles saíram da caverna, eles descobriram o motivo pelo qual os anões haviam se mudado. Uma espécie de ser chamado Quagoa, que é como se fosse um homem-lobo, invadiu a cidade e expulsou todos os habitantes de lá. O Ainz, a fim de interrogá-los, pediu para Shalltear capturá-los e forçar um deles a falar. A Shalltear rapidamente foi lá, capturou todos, já que ela é extremamente forte, e obrigou o líder deles a falar sobre os planos deles. O líder deles então disse que eles estavam ali apenas como escolta e eles estavam executando nesse exato momento um ataque de escala muito maior na nova cidade do Reino dos Anões, o que posava como um perigo extremo para eles, já que eles não tinham recursos para combater os Quagoa, já que eles são naturalmente mais resistentes a golpes físicos. Instaurou-se aí então a oportunidade perfeita do Ainz salvar o Reino dos Anões, e aí acabou o episódio. Bora porque eu achei agora. A coincidência de que o Reino dos Anões está sendo atacado no exato momento que o Ainz está se movendo para lá, para que ele possa salvá-los e depois aproveitar dos benefícios da dívida que eles contrairão com o Reino Feiticeiro, já é um clichê nos animes, e vai depender de como o autor utilizar esse clichê para transformá-lo em algo original e mais novo. Um exemplo claro disso é em One Piece, em que todos os arcos, o Luffy vai com a sua tripulação para algum lugar, e aquele lugar está exatamente naquele momento sofrendo de algum problema, de alguma opressão, e o Luffy vai lá e liberta eles. Claro que em One Piece o sentido disso é muito maior, já que o Oda preparou toda uma explicação com relação à própria história, o motivo pelo qual o Luffy está libertando todos os polos pelo qual ele passa. Mas no caso de Overlord, não dá pra saber se o autor tá fazendo isso apenas por uma coincidência
coincidência aí pra forçar essa coincidênciazinha e o Ainz sair por cima nessa situação de maneira bem gratuita, ou ele tá realmente querendo construir algo melhor. Então a gente tem que ficar na expectativa pra saber como que o Ainz vai lidar aí com essa situação, já que ele tem o poderio para acabar em um instante com o sofrimento do povo do Reino dos Anões, fazer com que eles contraiam essa dívida e deem pra ele a tecnologia de runa que ele tanto quer, e também que é o motivo pelo qual ele está lá. No mais, eu não tenho muito a comentar sobre o episódio, tem que ver o que vai acontecer daí pra frente. Tá bem interessante, o Ainz tá transitando toda hora entre esses novos reinos e impérios que vão aparecendo aí no radar de Overlord, então vamos ver o que vai acontecer daí pra frente. Espero que o autor utilize bem esse clichê de aparecer na hora H pra salvar todo mundo e ganhar favor de graça, e bora então pro próximo anime do dia. O quinto episódio de Made in Abyss começou com o Reg estando perdido na volta para a vila dos Narehati. Ele está sendo perseguido por uma das criaturas que foram apresentadas nos primeiros episódios dessa temporada, que enfim arremessa ele para o abismo. Ele não possui nenhum objeto para se apoiar com seu braço mecânico, mas acaba que o robô gigante que está sempre junto com a Faputa o salva e começa a levar ele para a localização real da vila. No caminho para a vila, o robô gigante aproveitou para conversar um pouco com o Reg. Ele então explicou para o Reg que a Faputa mandou todos aqueles bilhetes para o Reg, pois ela estava testando para saber se ele realmente era o Reg, já que como ele tinha aquela promessa de trazer o Haku de volta para a sexta camada, e quando ele chegou na sexta camada ele não foi imediatamente comunicar a Faputa, ela queria saber se aquele Reg realmente ainda era o Reg que ela conhecia. O Reg então perguntou do passado dele para o robô, mas o robô disse que ele não possuía informações sobre esse tipo de unidade de interferência, e então ele pediu para explicar o que significava uma unidade de interferência. O robô então explicou que unidades de interferência são robôs com o objetivo de identificar os elementos de uma camada e guardá-las como se fossem protetores, e não é permitido a essas unidades de interferência transitarem entre as camadas. O Reg então seria um caso diferente de unidade de interferência, pois ele tem as mesmas características que os outros têm, mas ele é capaz de transitar livremente entre as camadas. Então o Reg acabou por perguntar para esse robô quem seria o criador dessas unidades de interferência, e o robô então disse que não teria as informações para tal. O Reg também perguntou por que haviam tantos monstros atacando ele nessa volta aí para a vila, e por que isso não estava acontecendo antes. O robô disse que a Faputa em si é como se fosse um amuleto contra qualquer criatura que exista nessa camada. Então a simples presença dela é capaz de mandar as criaturas para longe. As criaturas que a Faputa deixou no caminho para a vila para dar as dicas para eles no local onde eles estavam se dirigindo eram amuletos que ela mesma criou utilizando os pelos dela, que simplesmente afastavam todas as presenças hostis na localização próxima desses amuletos. A parte do Reg no episódio acaba quando eles chegam próximos e eles já conseguem avistar novamente a entrada da vila, e passa então para Rico. O Azukian interagiu normalmente com ela até que ela perguntou quem seriam esses três sábios. O cozinheiro então disse que os três sábios são as pessoas responsáveis por fundarem a vila. A Rico então pediu desculpas para o Azukian por ter tratado ele de maneira tão descontraída, já que ele merecia o tal respeito por ser um dos fundadores dessa vila. Ele então falou para não se preocupar, terminou de comer a sua comidinha e foi embora. Após o restaurante esvaziar e todos irem embora, a Rico voltou ali com o Ma no restaurante para perguntar pro cozinheiro se ele poderia ensinar para ela como se comunica nessa língua. Por sorte, ele possuía ali um dicionário sobre a língua dos Narehati e ensinou para Rico os símbolos da língua deles. Cada símbolo significava uma palavra e essa palavra, por sua vez, possuía um significado. E então a Rico acabou perguntando se o cozinheiro possuía ideia de onde estariam tanto o Reg quanto a Nanat, pois ela tá ali procurando por eles já faz um tempo. Havia um buraco que levava ao subterrâneo dessa vila, em que nenhum dos Narehati ousavam descer, pois ali existia um segredo que nenhum deles gostaria de saber, e também descender nesse buraco faz muito mal aos Narehati, que estão presos fisicamente a essa vila. Então somente pessoas que não possuem nenhuma ligação com essa vila eram capazes de descer lá sem nenhuma consequência para o seu físico. E justamente por isso talvez eles estivessem lá. A Rico agradeceu a informação e foi direto com o Ma lá descer aquela cavidade. Logo ao descer, ela notou que a caverna era formada por um piso viscoso, e ao se aprofundar um pouco mais nessa caverna, ela descobriu que, na verdade, esse piso também era formado pelas entidades responsáveis pelo balanceamento que ocorre na vila. E daí que vem a viscosidade do lugar. Ela então ouve uma voz que guia ela até a localização de que a voz está saindo. Eles então encontram a mulher que apareceu no final do episódio passado, que logo se apresenta também como Vueko. E ela explica que as origens dessa vila não foram muito boas e ela está presa ali porque ela foi contra a criação dessa vila. Então, como punição, ela estaria presa nesse subterrâneo por tempo indefinido por não ter concordado com a criação da vila. E ela disse que agora, nessa situação atual, a vila está em um bom momento. Então, apesar de ter sido criada com más intenções, ela se tornou boa após um tempo, pois é lar para essas pessoas que possuem apenas a alma, em que o corpo já foi trocado por massas de carne com várias formas e tamanhos diferentes. Ela inclusive disse
disse que caso a Riko atirasse dali, ela possuía a ideia de onde um dos companheiros da Riko estaria. A Riko então removeu os grilhões que a acorrentavam e subiram novamente à superfície. Um fato válido a se citar é que como esse subterrâneo estava sob o perímetro da vila, não havia força da gravidade do abismo naquele local, então por isso que foi possível a Riko subir novamente até a superfície sem que ela sofresse com a maldição do abismo. Após a Riko dar roupas para a Vueko, já que ela estava completamente nua naquela escuridão do subterrâneo, ela levou a Riko até a casa do Belaf para que ela pudesse encontrar a Nanate novamente. Como a Vueko não queria ser identificada, ela ficou na entrada esperando a Riko negociar com o Belaf, já que ela não poderia mostrar as caras por ali, pois ela não é bem-vinda, justamente por ela ter sido acorrentada e aprisionada no subterrâneo da vila. Chegando lá, a Riko percebe que a Nanate está em um sono profundo ao lado da Mitty. Após tentar acordar a Nanate, pergunta o que está acontecendo no local. O Madikaja se lamenta para Riko, pois ele não sabia que a Mitty era o Haku da Nanate, ou seja, ele não sabia que a Mitty era a coisa mais importante da vida da Nanate. E logo o Belaf explica que a Nanate se vendeu para comprar a liberdade da Mitty, ou seja, ela vendeu tanto o seu corpo quanto a sua alma em troca da Mitty, já que como a Mitty é imortal, o Belaf se utilizava dela como uma fonte de alimento infinita. Então toda vez que ele sentia fome, ele utilizava a Mitty como forma de alimentação e obviamente a mantinha viva, já que ela é imortal, como uma forma de reserva de alimento infinito. O Belaf explicou o motivo de como a Mitty foi parar ali. Uma tal pessoa chamada Soberano do Amanhecer, ou seja, Bondrewd, adentrou a vila carregando a Mitty consigo. O Belaf se encantou instantaneamente pelo valor que a Mitty possuía e tentou comprá-la de qualquer jeito. Acabou que ele teve que reencarnar a Mitty como uma integrante da vila e em troca dar quase tudo que ele possuía de valor do seu corpo para o Bondrewd para que a troca fosse de fato efetuada, o que mostrava que o valor dela era extremamente alto. Em se tratando de um dos 3 anciões, ou seja, o valor do seu corpo deveria ser altíssimo e mesmo assim ele teve que sacrificar quase tudo que ele tinha pela Mitty. A Riko então tentou arranjar uma maneira ali imediata de reverter a situação e perguntou para ele o quanto que ele queria do corpo dela para que ele deixasse a Nanate livre. E então ele disse que ele queria o corpo inteiro da Riko pela Nanate. A Riko então disse que o corpo de uma criança nessa vila tinha muito valor, então não valeria a pena ela dar o corpo inteiro dela para ele em troca da Nanate. Então ele diminuiu um pouco aí o valor requerido para efetuar essa troca e disse então que algumas partes do corpo dela, como apenas as pernas ou até metade das entranhas, seria o suficiente para completar a transação. E como isso era impossível para Riko no momento, ela simplesmente ficou sem saber o que fazer para conseguir recuperar a Nanate, já que ela gastou tudo de si para recuperar a Mitty para ela. E aí acabou o episódio de Made in Abyss. Bora agora porque eu achei do episódio. Como eu comentei na review do episódio passado, eu disse que esse episódio também seria muito importante para Made in Abyss, já que a Nanate tomaria sua decisão, a Riko conheceria então a Vueko e várias coisas aconteceriam, várias descobertas sobre a vila ocorreriam, apesar de apenas parciais, mas ainda assim muito importantes para o backstory da vila, assim como um pouco mais sobre o backstory do Reg e sobre essas unidades de interferência, que também são novas introduções à série, que são muito bem-vindas, pois também ajudam a explicar um pouco mais sobre o abismo como um todo. Eu gostei bastante do conteúdo que foi tratado no episódio, acho que teve bastante coisa bem explicada, de maneira que você conseguisse ficar preso nessa trama durante todo o episódio. Eu não tirei os olhos da tela, porque tinha muita coisa acontecendo, coisa importante, e eu achei o ritmo do episódio completamente condizente com o que estava sendo tratado nele. Até agora esse foi o meu episódio favorito aí dessa temporada de Made in Abyss, justamente por causa de tudo que foi tratado nele, e agora a Riko tá numa enrascada bem grande. Ela não pode nem dar uma corridinha no banheiro, que um cara já se perde na sexta camada, e a outra amiga já vende sua alma pro capiroto, pra tu ver como é que Made in Abyss é imprevisível. Mas enfim, a gente vai ter que ver como que a Riko vai conseguir efetuar essa troca com o Belaf, já que parece impossível ela sair de lá sem se prejudicar demais na troca. E aproveitando que o Reg vai voltar pra vila, tem que ver também se ele vai conseguir ajudar de alguma maneira a Nanate a se recuperar desse problemão que eles se meteram agora, principalmente porque o Bondrewd, que já deve ter pensado isso tudo em antecipação aos movimentos da Nanate, que colocou todo mundo aí do grupinho da Riko numa enrascada gigante. Eu quero ver a solução que eles vão arrumar pra conseguir trocar de volta a Nanate, pra eles terem de volta a companheira deles. Não vai ter graça eles continuarem a jornada sem ela, já que ela tá sendo de grande ajuda desde que eles a conheceram. Isso é assunto pro próximo episódio, então vamos deixar aí o próximo episódio lançar pra comentar o que eles vão decidir fazer por ela quando chegar o momento. A Riko conseguiu mais uma aliada aí pra turminha deles, que é a Vueko, que pelo visto tá bem cooperativa com eles, vai ajudar bastante eles a superarem esses desafios que a vila apresentar a eles. Eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E hoje eu gostaria de pedir uma coisa sincera de vocês. Vocês preferem que eu dedique esse vídeo de sábado apenas a Made in Abyss e deixe de fazer a review de Overlord, ou eu continuo com a review de ambos nesse dia? Eu percebi que a retenção de público na parte de Made in Abyss desse vídeo é 3 vezes maior em média que a de Overlord, então eu penso que talvez fazer um vídeo apenas de Made in Abyss seja melhor, já que isso facilitaria para quem vem ver o vídeo apenas para ver Made in Abyss, que creio eu, pelo que mostra os resultados do vídeo, é a maioria de vocês. Então comentem
comentem aqui na aba dos comentários se vocês preferem que eu dedique o vídeo apenas a Made in Abyss ou se vocês preferem que eu continue com ambos. Minha decisão vai ser baseada na maioria dos comentários de vocês, então quanto mais gente comentar ou quanto mais likes receberem os comentários relacionados a essa enquete que eu quero fazer com vocês, melhor vai ser. Então comentem aí mesmo, porque vocês vão decidir aí o destino desse vídeo de sábado, se vai ser apenas Made in Abyss ou vai continuar com ambos. Eu espero então vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!